É, vou começar me apresentando. Meu nome é Nicole, eu sou formada em Direito e eu trabalho como analista de suporte na Pipefy. É, e eu vou estar fazendo a mediação desse painel aqui hoje com esses convidados que nós chamamos para falar sobre a luta dos direitos LGBTI+ no Brasil. Eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem um pouco para a gente. O Rafael, que está aqui na minha tela, pode começar, por favor. Ok. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Nicole, Marcel, Ananda, nossos companheiros de luta, né, e a todos que estão nos ouvindo. Sou Rafael Kirchhoff, eu sou da ANAJUD, é uma Associação Nacional de Juristas pelos Direitos Humanos LGBTI, que vem trabalhando aí dentro da perspectiva do direito como espaço de luta, né, e de enfrentamento da LGBTI-fobia. Marcel, próximo. Olá, olá. Primeiramente agradecer, né, o convite, Nicole, agradecer essas empresas tecnológicas aqui de Curitiba que vivem de pessoas e pessoas são diversidade, então parabéns pelo evento, parabéns por essa programação do mês inteiro. Eu sou Marcel Jerônimo, advogado paraibano, moro aqui em Curitiba desde 2015, atuo em algumas redes. Aqui eu estou falando em nome da Coordenação Nacional da Área Jurídica da Aliança Nacional LGBTI. E para mim, de fato, é uma grande satisfação estar aqui com o meu presidente da ANAJUD, Rafael Kirchhoff, a Ananda Pucci, minha presidenta da Comissão da Diversidade, e vamos ter um debate legal aqui hoje, com certeza. E a Ananda? Boa noite, pessoal. Eu sou a Ananda Pusta. Alguns a gente já, né, em outros eventos já se cruzou. Quero cumprimentar também Marcel, Rafael que foi o meu presidente antes da CDSG, agora está na ANAJUD. Marcel também companheiro de longa data, agora assumindo a coordenação da área jurídica da Aliança. Agradecer vocês, Nicole, pessoal da Ibanks e da Juno, enfim, de todas as companhias que se juntaram junto à Pipefy para trazer esse evento maravilhoso. E esse mês, né, cheio de coisas boas para a gente debater. Estou muito feliz de estar aqui. Eu queria agradecer também todo mundo que está participando com a gente, tem bastante gente, estou bastante feliz, e agradecer a Raíssa, que é a nossa intérprete de Libras, que trabalha no Ibanks, e vai estar com a gente em todos os painéis desse mês, né, é muito importante a participação dela e a disponibilidade, então um super agradecimento aí a ela. Então, para começar, eu queria fazer uma pequena contextualização histórica, né, de por que a gente está fazendo esse painel hoje. A perseguição com a homossexualidade, ela vem de muito tempo. Fiz uma pequena pesquisa aqui e o primeiro Código Penal contra a homossexualidade, ele leva a gente lá para meados do século XVIII, pertenceu ao Império de Gengis Khan, que era o Império Mongol, e onde eles chamavam, né, o que eles chamavam de sodomia, era punido com a morte. Aqui no Ocidente, as primeiras leis anti-homossexualidade, elas foram publicadas em 1533, com o Burglary Act na Inglaterra, o Código Penal em Portugal, enfim, com as colônias, eles foram replicando isso em todo lugar. No nazismo também, as pessoas eram levadas para o campo de concentração e aí vieram dois símbolos super importantes, que é o triângulo rosa invertido, que era para identificar homens gays, e o triângulo rosa o triângulo preto invertido, que era destinado às pessoas chamadas mulheres antissociais, que era um grupo que incluía as lésbicas. Enfim, até hoje a gente está aí, né? E é por isso que a gente trouxe essas três pessoas maravilhosas para falar com a gente. E a gente não pode começar sem falar da rebelião de Stonewall, que foi aquele protesto que aconteceu em Nova York, que durou 6 dias, que foi uma resposta às perseguições arbitrárias da polícia, preconceito, humilhação sofrida pela comunidade LGBTI+. Isso foi um movimento liderado principalmente por drag queens e transexuais, mas toda a comunidade se juntou e exigiu igualdade de direitos, que levou a gente hoje a esse mês de orgulho, ao dia 28 de junho, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBTI. Enfim, no Brasil, a gente tem leis hoje para proteger os nossos direitos, mas a gente sabe que também pode não ser muito efetivo,
né? Então, o que eu queria trazer hoje com vocês é para a gente falar o que a gente fez até hoje, o que a gente ainda está fazendo e o que falta para a gente fazer, para a gente chegar num lugar que seja perto do ideal, digamos. Eu acho que seria interessante começar a gente falando, que eu sei que estiveram envolvidos, né, com a criminalização da LGBTfobia, que é muito recente, acho que é talvez um marco mais recente que a gente tem de conquista para a comunidade. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, o que trouxe de benefício para a gente, quais foram as lutas para chegar até, de fato, essa criminalização. Quem gostaria de começar? À vontade. Ananda. Bom, eu acho que vou começar, então. Então, a criminalização é um processo, e daí estou muito feliz que os meninos estão aqui comigo, o Marcel e o Rafael, porque ambos também participaram dessa construção do projeto Sinergia, do Grupo Dignidade e da Aliança Nacional. O processo da criminalização foi um dos 5 ou 6 ações que nós iniciamos como amicus curiae dentro, né, no Supremo. Foram ações que chegaram ao Supremo ou por provocações de partidos, ou por provocações de associações nacionais, ou como recurso extraordinário, e a criminalização estava nesse rol, né, tanto na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, quanto pelo mandado de injunção. E, na verdade, ela é a segunda mais recente ação que nós temos, né? Acho que a recentíssima, eu acredito que o Rafael vai falar sobre isso, porque ele foi a pessoa que esteve mais envolvida nessa ação, foi a possibilidade de doação de sangue por homens que fazem sexo com outros homens e mulheres travestis transexuais. E todas essas ações, eu acredito que elas têm uma coisa em comum, que é o advocacy e a luta do movimento social para que elas se concretizem, né? Todos nós sabemos que o Congresso Nacional não se mexe há muitos anos e nunca se mexeu para legislar em favor da nossa população. E desde 2011 nós temos, e na verdade desde muito antes, né, com precedentes estaduais, mas desde 2011 com o julgamento da possibilidade de união civil de pessoas do mesmo sexo, a gente tem o STF resguardando os nossos direitos. Então, para mim, pessoalmente, a maior dificuldade da criminalização da LGBTfobia foi fazer com que vários atores sociais, então a gente enquanto sociedade civil à época, mas não só nós, partidos, entidades da sociedade civil, entidades não organizadas, né, coletivos, enfim, não juridicizadas, né, que não tenham CNPJ, mas que tinham voz ativa, entrassem num consenso para movimentar a opinião pública e fazer com que não só o STF, mas também o Congresso se mobilizassem para pressionar essa ação. Então, eu lembro, enfim, foi uma ação que durou várias e várias sessões, muita gente tentando puxar para trás esse nosso direito, né, na esperança de que iria ser aprovada uma lei antes do julgamento acontecer. Obviamente não conseguiram fazer isso, porque, enfim, o Senado aprovou, a Câmara engavetou, como provavelmente iria fazer, e o STF conseguiu resguardar essa nossa equiparação ao racismo social. Isso não quer dizer, e isso eu sempre friso, que a luta está ganha, muito pelo contrário, né? As legislações, elas não mudam culturas e a gente precisa sempre e cada vez mais reafirmar a necessidade de educar as pessoas para a diversidade, educar as pessoas, né, sobre as nossas vivências e sobre as nossas vontades e liberdades de amar quem quisermos, de ser quem quisermos,
e que isso não enseja violência, né? A gente não pode morrer por ser quem a gente gente não pode ser violentado por ser quem a gente né? E isso é uma construção constante. Então, eu acho que esse é o maior desafio da criminalização daqui para frente e fazer com que essa lei se cumpra, né? Se eu puder intervir já na sequência da Nanda, pode ser? É que eu queria dialogar com a Nanda, ela falou duas coisas que eu acho super importante, né? Que é entender um pouco de por que essas vitórias não vêm do legislativo e vêm do poder judiciário, né? A Nicole fez um comentário no início que nós já temos legislações, eu entendi o que você quis dizer como normas, né, que nos protegem, mas de fato é uma questão muito importante a gente pensar que nós não temos leis aprovadas pelo Congresso Nacional. Nós temos algumas leis que lateralizam os nossos direitos, como a Lei Maria da Penha fala sobre orientação sexual, né, uma das poucas leis que usa esse termo, para também poder ser aplicada em relações entre pessoas do mesmo sexo. Mas nós não temos no Congresso Nacional, nunca tivemos nenhuma vontade política e não foi por faltas de projetos de lei, né? Marta Suplicy, desde 95, já tinha o projeto de lei para a união civil entre pessoas do mesmo sexo, também o projeto de criminalização da homofobia, ele rodou muitos e muitos anos e acabou sendo aí apensado uma reforma do Código Penal e depois arquivado. Então, o STF ele foi um dos únicos recursos que a população LGBT teve para congregar uma luta política junto com uma luta judicial, né? Então, se nós formos olhar para como os direitos LGBT foram reconhecidos no Brasil, eles vêm normalmente do Poder Judiciário através de ações individuais, né? E também vinculadas ao campo dos direitos sociais, que é, por exemplo, o direito à saúde, né? A primeira decisão judicial do Brasil, que reconhece a relação entre dois homens, ela está relacionada com um plano de saúde, que é a possibilidade de um companheiro, né, de um funcionário colocar o seu companheiro como dependente, de 1996, de um juiz que hoje também é um teórico da antidiscriminação, Roger Halpe Rios. Ele deu essa primeira decisão, é um precedente muito importante para a nossa história, e de lá para cá a gente foi se aproximando do Poder Judiciário, primeiro com casos individuais, depois com ações já pensando num direito mais amplo, como foi a criminalização da LGBTfobia, que a Nanda comentou. A criminalização, a importância dela em termos simbólicos é imensa, né? Para a gente pensar que o Estado brasileiro declara, enquanto uma instituição nacional, o STF declara que no Brasil não é permitida a discriminação por orientação sexual ou por identidade de gênero, né? Esse poder simbólico é, a meu ver, talvez um dos grandes ganhos que nós temos com essa ação. Mas não pode ficar só nessa simbologia, né? O outro ponto que a Nanda comentou é de que há muito a ser feito, né? Eu sempre gosto de falar que é muito fácil resolver problemas criando uma lei ou tomando uma decisão judicial, porque você não precisa gastar um centavo com isso, né? Basta que haja vontade de fazer passar numa maioria, tanto no Congresso quanto no STF. Então, claro que precisa ser vencida, né, toda uma força contrária da sociedade, mas em termos de implantação dessa decisão, é a parte mais difícil dela, né? Então é esse trabalho que nós, enquanto militantes, também temos que começar a pensar, né? Quer dizer, não bastou ganhar só a decisão judicial, agora ela tem que ser concretizada, né? E é esse trabalho que talvez nós temos que direcionar as nossas atenções, porque de fato várias das nossas demandas no Supremo ou mesmo aí em outras instâncias judiciais, elas têm sido acatadas, né? Então a questão é como nós vamos trabalhar para que no plano da nossa realidade, da pessoa que chega na delegacia, né, ainda a gente ouve muitos relatos de pessoas que não conseguem fazer uma denúncia por LGBTfobia, porque na delegacia sequer as pessoas sabem o que é isso, né, essa decisão do STF. Então, eu penso que é muito importante celebrar essas vitórias e é muito importante também a gente pensar que o trabalho ainda está em construção. Era isso.
Mas essa perspectiva, né, Rafael, que parece que a luta por igualdade é uma coisa que a gente, no mundo inteiro, não para de ser necessária, né? A gente precisa sempre estar insistindo e buscando, através, seja da perspectiva do judiciário, como você bem destacou, seja da outra perspectiva, que é a nossa atuação, que é através das organizações e movimentos sociais, que antes das decisões judiciais é que foram para as ruas, né? Os corpos trans que se expuseram nas ruas, né? Os homens gays que foram ocupar guetos em várias cidades, buscando sua liberdade de ser e existir, e que de fato desemboca nessa luta nesse 2018 tão interessante, né? 2018 foi o ano que a gente teve 40 anos do movimento LGBT, se a gente de fato interpretar assim sendo a revolta do Stonewall, e também é o ano que a gente tem a decisão do STF da criminalização da LGBTfobia, né? A gente teve a Ananda representando e fazendo uma excelente dissertação oral, né, Ananda? Foi um momento muito icônico. Depois as outras sessões, a presença de personalidades lá, como David Miranda, o deputado, a Daniela Mercury, né? A Ananda pode acompanhar tudo isso nas sessões do STF, que de fato demonstram que o direito de ser quem a gente é de fato algo sempre em disputa, e por isso a importância de espaços como esse tão qualificados, para que a gente possa estar, a partir daí, compreendendo a nossa história, entendendo os nossos direitos, ter aí sim capacidade de exigir. Eu tenho uma certa preocupação hoje em dia, porque, e aí faço até um paralelo com as nossas conversas aqui, para dizer que eu acho que a gente está vivendo uma sociedade muito rápida, muito acelerada, e eu acho que falta um pouco a gente poder dar um olhar para trás, né? A gente poder compreender toda essa história do que a gente vive, para que assim a gente possa de fato ter substrato, substância, para que a gente garanta a plena igualdade, né? Nessa disputa. Ananda, eu queria de repente até aproveitar. Marcel, deixa eu te interromper rapidinho. Para o pessoal, eu vi que tem bastante gente falando no chat, muita gente entrou depois que a gente falou. Tem aqui embaixo para vocês uma caixa de Q&A, tá? De perguntas e respostas. Então, se vocês quiserem mandar perguntas aqui, os panelistas Ananda, Rafael e Marcel, eles podem responder, e vendo as perguntas e respondendo para vocês. Então, qualquer pergunta, dúvida que vocês tiverem, pode mandar aqui na caixa. Agora pode continuar. Não, bacana, importante. A gente está no mês do orgulho, né? O mês da violência, da criminalização foi o mês de maio, né? 17 de maio. A gente está no mês do orgulho, que é para celebrar, para festejar a existência de quem somos. Mas a gente está com essa pendência, de fato, dessa efetivação. Eu queria saber, de repente, da Nanda. Nanda, como foi os bastidores lá no STF, daquela decisão? Tu estiveste lá em várias sessões dessas, né? E o que é que tu imagina, o que é que falta, de fato, para a implementação dessa decisão? Bom, os bastidores foram bem conturbados, para te falar a verdade. A gente passou algumas semanas aí, a equipe da Aliança do Dignidade na época, o Tony sempre incansável, né, nos corredores do Congresso, em audiências tanto com o Executivo, com o Legislativo, com o Judiciário, até audiências fora da agenda oficial, para a gente conseguir acelerar as coisas e garantir que realmente fosse para a pauta, porque essa é uma questão muito icônica também de colocar, porque todas as ações que a gente comentou, né, e os meninos aqui não me deixam mentir, a gente nunca sabe se vai realmente entrar na pauta. Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande de comprar a passagem para ir para Brasília, para a gente representar a sociedade civil. Essa passagem, muitas vezes, na maioria, praticamente todas as vezes, é comprada ou com o nosso bolso ou com algum patrocinador, né? Alguma doação que a gente consegue, e daí chega em Brasília e o processo não vai para a pauta. Então, primeiro tem essa questão, né, de garantir que o processo chegue na pauta e realmente vá ser julgado, porque ele pode ser retirado de pauta no início do julgamento, se o presidente da corte assim quiser. E, além disso, a pressão social e política para que esse processo ele consiga avançar. E daí a criminalização ela é muito emblemática nisso, porque nós fizemos o quê? Foram 6 sessões, uma só para ler o voto do relator, que foram 180 páginas, né? Um voto primoroso do Celso de Mello, mas assim,
uma sessão inteira, são 4 horas, 5 horas, e ainda mais sessões ao longo de meses para que a gente conseguisse forjar a maioria, né? Então, o que começou em fevereiro só terminou em maio com a maioria. E se alguém pedisse vista nesse momento, a gente poderia ter realmente um julgamento ad eterno, né? Vocês falaram da dificuldade e de projetos de leis, o Rafael falou, né, que a gente realmente não tem leis, que a gente tem ali uma ADI, uma DPF, são coisas que vieram ali do Supremo Tribunal Federal, mas a gente não tem nada do legislativo que garanta os nossos direitos. Vocês acham que, apesar do Brasil, né, ser um país laico, e a gente ter muita diversidade religiosa, quanto isso tem de impacto de fundamentalismo religioso? O quanto a gente está atrasado por causa de fundamentalismo religioso no nosso legislativo? Tem alguma relevância? Tem algum impacto? Tem, mas é um tema bem polêmico, né? Por isso que a gente está aqui. Eu entendo que, de fato, esse é um retrato da nossa construção enquanto identidade de povo brasileiro, né? A nossa tanto lógica da nossa construção cristã e já os embates há muito tempo com religiões de matrizes africanas e outras, ela gera de fato esses embates no âmbito da religiosidade. Mas antes de enfrentar o debate da religiosidade pura e simples, eu acho que muito na perspectiva do que o Rafael destacou da ausência de legislação, é bom tratar que necessariamente a gente não está falando de religiosidades nem de religião, a gente está falando de deputados, deputadas, senadores, senadoras, uma bancada conservadora, né, ideológica, pura e simples, que trabalha numa visão de cercear direitos e, obviamente, que numa perspectiva objetiva da teologia, da prosperidade, todas as outras teorias que eles apropriam-se para garantir suas manutenções nos poderes que eles buscam ter. Mas era só esse recorte inicial que eu queria fazer na tua pergunta, Nicole, e que realmente eu acho que é bom fazer essa distinção inicial, que a gente não está falando de religiões, né, de religiosidades, nem de quem exerce sua religiosidade, mas de figuras específicas que utiliza-se dessa condição para fazer proselitismo. Né? Exato. Eu acho que o Marcelo tocou num ponto muito importante, que é da gente primeiro expressar o maior respeito a todas as religiões, né, e pensar que elas constituem a nossa identidade mesmo, e que o nosso povo é um povo de muita fé, né. Então, nós não estamos, quando nós criticamos posturas de fundamentalistas religiosos, nós estamos criticando não a fé de ninguém, né? Mas, de fato, nós não temos uma laicidade no Brasil material, né? No sentido de que ela é aplicada pelo poder público, que ela é aplicada pelas casas legislativas, né? Ela é apenas formal, quer dizer, ela consta na nossa Constituição como uma vontade de que o Brasil fosse um Estado laico. E claro que a religião ela acaba sendo cooptada para vários outros assuntos, né? E a gente percebe talvez ela muito mais presente nos debates sobre educação, por exemplo. Eu até comentei com a Nicole que esse é um assunto que eu sou muito mais próximo para falar, da questão da ideologia de gênero, né? Quando se criam aí narrativas absolutamente bizarras, né, como também foi a ideia do kit gay, né? Quer dizer, os nossos direitos da população LGBT, eles sempre são colocados como direitos que se contrapõem a pessoas que têm fé, aos cristãos, né, aos católicos, evangélicos, para criar, em certa medida, uma reação popular contra esses direitos, para que eles não passem no Congresso, por exemplo. Né? Então, mesmo quando é no Supremo Tribunal e nas cortes estaduais ou outras cortes federais, existe uma pressão muito grande também do campo da religião, né? Não da religiosidade, mas de fundamentalistas
que se utilizam desses pânicos morais, né? Dessas narrativas que criam medo na população e que distorcem totalmente aquilo que nós estamos propondo, né? Quando a gente propõe igualdade, ela é lida e repassada como uma ditadura gay, por exemplo, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar em como dialogar com a população, né, com as pessoas de fé, com as igrejas mesmo, porque já existe um campo crescente aí, um setor crescente dentro das igrejas evangélicas, pelo que eu tenho visto, que são de um campo mais progressista, né, que não recusam fiéis por conta da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, e também estão muito mais abertos a um debate político mais amplo. Queria só comentar também essa fala do Rafa e do Marcel com relação à religiosidade e trazer um evento, na verdade, que foi bem recente para mim e que eu fiquei muito feliz, porque no dia da sustentação da criminalização, nós tivemos aí duas sustentações contrárias, e essas duas sustentações contrárias eram de fundamentalistas religiosos, né? E eu lembro que eu ressaltei, na época, que muitos de nós também somos cristãos, também somos umbandistas, candomblecistas, temos a nossa diversidade religiosa e temos a nossa fé. E por conta dessa fala, eu recebi um convite um tempo atrás para mediar um debate com jovens LGBTs cristãos e católicos. Então, cada vez mais vem surgindo, né, como o Rafael bem disse, esses grupos de igrejas inclusivas, de LGBTs que se fazem presente nas igrejas e que realmente quebram esses padrões e que nos ajudam a quebrar essa ideologia que é passada, né, de ódio, de medo, de que nós, na verdade, queremos impor a nossa existência para os outros. E isso não é e nunca vai ser uma pauta que a gente defende. Nós justamente queremos não morrer por sermos quem somos. A gente não quer ser xingado na rua, sofrer violência psicológica nas escolas, enfim. Tem uma série de questões complexas, né, que as pessoas LGBTs passam desde criança, não só na família, mas na escola, principalmente a população trans, e que perpassa por esse debate da ideologia de gênero, né? Inclusive, né, eu não vou lembrar o número, mas talvez vocês me ajudam, mas a DPF que jogou a lei municipal de Novo Gama enterrou essa possibilidade de ideologia de gênero, né? Acho que é 457. De fato, o tema da religiosidade tem esse encontro nessa sociedade brasileira, bem nesse viés que Rafael tocou da questão da educação, né, Rafa? Eu queria só lembrar, eu acho que maciçamente aqui a gente tem pessoas de Curitiba, né, Nicole? Eu não sei se eu estou errado em afirmar isso. O que? Aqui? Não. Onde? Aqui Desculpa. no chat. No chat, sim. Sim, Sim. exato. A gente tem, de fato, várias Massa. experiências de religiosidades que buscam acolhimento na perspectiva LGBT. E aí eu queria até destacar, né, numa religião majoritária brasileira, que é a Igreja Católica, que a gente tem um grupo, né, de jovens católicos, comandado por algumas lideranças, incluindo a Silvia Creutz, que é do MAMI, que se reúne todo terceiro sábado do mês na Igreja do Bom Jesus dos Perdões, à tarde. Enfim, quem eventualmente expressa sua religiosidade dentro da perspectiva católica, ou que quer entender um pouco, né, de quem está na igreja e tem essa perspectiva, pode dar um pulo lá, conhecer um pouco o trabalho da Silvia, de todo o grupo lá que realiza, e experienciar essa sua fé nessa perspectiva. Para sair um pouquinho, então, da polêmica, eu queria falar sobre o provimento 72 de 2018 do CNJ, né, que permite que os transexuais maiores de 18 anos troquem seu pronome e gênero no cartório. Isso já é uma realidade, eu acho que muita gente não sabe que isso é possível atualmente, mas também a gente tem muito obstáculo em relação a isso. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, até para quem não sabe,
E se existe uma dúvida, assim, que eu acho que já vieram me perguntar bastante, se por serem provimentos, e se as coisas que a gente tem não são leis. Por exemplo, esse caso da transexualidade é um provimento do CNJ. Isso é um direito adquirido? A gente tem alguma garantia de que isso não seja retirado? Marcel tá rindo, você vai falar. Não, é porque assim, eu acho que aí estamos com 3 advogados aqui, né? Aí vai ficar muito debatendo na área jurídica, não sei se todo mundo é Não, de gente, é direito. simples, calma, Eu simples. sei, Assim, eu sei. qual é? Vamos não usar o Eu sei que isso é importante. juridiquês. Vamos Eu sei que simplificar. isso é bem importante. Mas eu sou um otimista inveterado, né? Eu acredito muito que tudo vai dar certo, que é só questão de estratégia, de tempo, que a diversidade é o que faz sentido na vida, né? Em todas as suas perspectivas de exercício dessa diversidade. Mas o E mais aí eu só que importante é a gente explicar, tá, pro pessoal o que não, é, como que é. aí é nesse sentido, Nick, que eu queria te dizer assim, eu acho que a gente não tem necessariamente que se preocupar com o que já está posto. A gente tem aí, de fato, 6 decisões, né? Seja o casamento, seja a adoção, seja a criminalização, seja a retificação do nome de gênero e seja a doação de sangue. Eu poderia colocar uma 7, que é a derrubada do antigênero e dos debates da diversidade da educação, que também está caindo várias ações lá no STF. Mas eu acho que eu gosto muito dessa perspectiva da gente ver como executar essas decisões, isso é um ponto importante, e de fato manter essa mobilização entre todos e todas, para que a gente, compreendendo todos esses processos, garanta que a gente tenha os mais direitos, né? E que seja nessa perspectiva a aplicação desses direitos, né? Porque de fato eu entendo, eu queria até saber a opinião da Ananda e da Rafa, que em que pese ser decisão judicial, eu acredito na executibilidade, eu confio que ela tem força de lei, né? Enfim, um jargão jurídico assim dizendo. E aí agora é só lutar para exercitar. A gente tem que lembrar, inclusive, tem muitas leis que não pegam, né? Tem muitas leis aprovadas, sancionadas que não pegam. Eu acho que é nessa mesma perspectiva que eu acho que a gente precisa só entender que está posto, né? A gente tem decisões claras que delegado e MP tem que ir interpretando situações de criminalização, tem que executar a decisão. O que falta aí é capacitar, é orientar, enfim, é todo um trabalho em outras várias perspectivas. De igual maneira, a questão da retificação do nome de gênero, né? Mas eu queria ouvir, de fato, também, eu dei minha opinião assim, mas, dos nossos colegas, a Rafael e a Ananda. Ananda, Rafael, primeiro. Quer falar, Ananda? Pode falar. Não, Rafael já começou, pode falar. Pode falar. Não, bom, essa é uma questão que inquieta, eu acho que a todos nós, né? Em que medida os nossos direitos tão recentes eles vão ser mantidos, né? A gente vinha trabalhando sempre numa perspectiva de ampliação dos direitos e hoje a nossa perspectiva tem sido um tanto de manutenção, né? De que esses direitos conquistados não sejam retirados ou não sejam negligenciados. Do ponto de vista, eu acho que aí a tua pergunta ela toca mais na política, né, do que na justiça em si, porque depende muito de uma movimentação social, né, e política que queira ir contra esses direitos, né? Hoje, sobre a ordem dessa Constituição que nós vivemos, né, o STF, ele interpreta a Constituição. Então, enquanto a composição do STF atual se mantiver, nós temos, em certa medida, uma garantia de que esses direitos vão ser mantidos e observados, né? Agora, tanto a Constituição pode ser alterada, quanto o STF pode ser modificado, né? Acho que todos já devem ter tido contato em alguma medida com propostas aí, com ideias de que tem que colocar tal ministro, ou um ministro super evangélico, como foi citado, né? Essas são estratégias que podem funcionar aí numa ideia de retirada de direitos. Então, realmente é algo que nos preocupa, né? Um exemplo de como essas coisas podem mudar no STF, por exemplo, é a prisão em segunda instância, né? Não vou entrar aqui no mérito disso, porque também nem toca na nossa temática, mas é uma decisão que já foi e voltou várias vezes na Suprema Corte, né? Então, não existe uma garantia, né, nem mesmo da própria decisão, porque as interpretações
estão ali um tanto vinculadas com a composição do STF, né? Claro que a gente imagina que por um longo tempo, ao menos o STF vai manter aí essa posição até que venha uma outra maioria que possa alterá-lo, né? E aí depende também de como vai estar o jogo político, porque quem indica o ministro do STF é o presidente da República com a sabatina pelo Senado. Exato. Eu também sou muito otimista e eu vejo esse próprio evento como um instrumento de garantia, porque, enfim, desde 2018 venho debatendo com companhias, com empresas, um seminário de diversidade que a gente iniciou ano passado aqui em Curitiba, e também com empresas em São Paulo, e o que eu vejo eventos como esse e companhias se mostrando à frente e em apoio aos seus colaboradores LGBTs e à sociedade, porque isso é uma coisa que a gente tem que também colocar, né? Companhias também são parte da sociedade, as empresas também movem a sociedade. Então, elas também estão adstritas a discutir direitos, ainda mais quando esses direitos perpassam a vivência dos colaboradores delas, né? Então, eu concordo com o Rafael que a gente tem uma linha tênue, né, histórica. Então, se a gente tiver a mesma composição do Supremo, a gente consegue ainda manter essas decisões. Se a gente tiver uma composição do Supremo mais conservadora, isso pode ser mudado. Se a gente tiver uma ruptura legal e de regime democrático, que é uma questão que me preocupa nesse momento que a gente está vivendo, a gente também pode ter todos esses direitos retirados, mas, ao mesmo tempo, ter aqui 107 pessoas num webinar como esse, com companhias curitibanas que nasceram, né, depois dos anos 2000 e estão aí virando unicórnios e tocando um bolão aí na economia, ter a opinião de vocês junto e saber que as companhias vão se posicionar caso a gente tenha uma quebra democrática, uma quebra de direitos, é o que mais deixa a nossa população segura, porque a gente sabe que o emprego é o primeiro caminho para a dignidade, é o passo que você tem para pagar suas contas, para sair de casa, enfim, para sobreviver, né? Então, eu acho muito importante realmente a gente fazer essa multiplicação de como exercer esses direitos, e daí acredito que a gente pode até marcar um outro dia para explicar certinho esses passos a passos, né, da retificação do prenome, do casamento, de todos esses provimentos, eu acho que seria importante. Mas eu acho também que essa conscientização da importância de cada um e cada uma aqui, que está, né, ouvindo esse debate, participando e tudo mais, é primordial para que a gente consiga realmente manter as coisas como estão, né? Nós estamos num período de lutar pela manutenção dos nossos direitos, não por conquistas de mais direitos, porque a gente nem tem como, né, no legislativo e no judiciário com a situação política que a gente está vivendo. E se eu puder, Nico, fazer só um comentário pela pergunta da Melissa, ela fala o seguinte: olhando para a população trans travestis, notamos ainda a exclusão e a negação desses corpos. Até que ponto essas leis englobam a população? Opa, me perdi aqui. Aqui. Até que ponto essas leis englobam uma população que vive na marginalidade e na prostituição? É para essas pessoas que a gente vai atrás e luta e milita, na verdade. Porque a gente tem que garantir que uma travesti preta consiga ter emprego e uma vida digna. Todos esses recortes interseccionais, né, de gênero, de raça, de classe, são importantes para que a gente mantenha uma população viva, né? E com relação à população travesti e trans, de maneira geral, eu vejo que a sociedade civil é quem dá suporte, né? Porque nem todas as mulheres trans que vivem na prostituição têm acesso a conhecer ou a provocar aí a defensoria pública, ou tem dinheiro para contratar um advogado, caso precise, caso seja violentada. Então, a sociedade civil também tem um ponto muito importante nisso, e daí eu até jogo a bola
para os meus colegas, caso eles queiram comentar, para garantir que essa população não morra mais. E para que a sociedade civil também se mantenha, a gente também precisa do apoio da população em geral que sustenta essa sociedade civil, porque isso é uma outra questão, né? A gente não pode deixar de pensar que quem luta por direitos não trabalha. Isso não é um trabalho voluntário, é um trabalho, e ele muitas vezes precisa ser remunerado. E ele só consegue ser remunerado se tiver apoio. Então, é um ciclo aí, né, de questões que a gente precisa ter em mente para que a população mais vulnerabilizada e, né, fazendo todos os recortes interseccionais, a mulher lésbica masculinizada, o homem gay feminilizado, a travesti transexual, a pessoa não binária, que a maioria dos brasileiros estão entrando ainda no debate da não binariedade. Então, a gente precisa garantir que essas pessoas realmente vivam, né, e consigam exercer esses direitos. Perfeito. Eu ia falar sobre mais coisas, mas vi que está tendo bastante pergunta, e então vamos para a caixa de perguntas ali para vocês responderem, que eu acho que é mais importante responder as dúvidas dos outros do que os assuntos que eu ia falar aqui. Eu posso responder a do Clayton? Por favor. Porque eu acho que ela também me afeta na minha experiência pessoal, porque ele fala que é um jovem rural, né, um jovem do campo, vive na cidade para ter formação acadêmica e percebe que a pessoa LGBT do campo é pouco citada dentro dos nossos debates, né, do ativismo, e que normalmente sai do campo, a população LGBT, para ganhar visibilidade dentro da comunidade. Sobre esse assunto, o que a gente poderia compartilhar? Bom, eu sou também não sou do campo, mas eu sou do mar, né, digamos assim. Eu sou de uma comunidade caiçara aqui da Baía de Paranaguá. Então, eu também tenho essa imagem na minha história, né, de alguém que teve que sair da sua comunidade para poder minimamente ter trânsito, reconhecimento e fluidez na cidade, né? Eu acho que isso a gente pode falar um pouco junto com o que a Nanda estava falando, né, desse entrecruzamento de situações que nos vulnerabilizam ainda mais, né, não só por ser LGBT, mas também por ser do campo, por ser negro ou negra, né, por ser pobre, por ser da periferia. Então, o Clayton, ele tem... acho que é muito assertiva essa pergunta, ela não tem uma resposta, eu acho, muito exata, mas nessa medida do entrecruzamento, né, de que é muito mais difícil ser LGBT na sociedade em geral. É muito mais difícil ser LGBT, às vezes, numa cidade pequena, né, numa comunidade menor. Às vezes, as experiências são absolutamente surpreendentes nesses ambientes também, né? A gente ouve de conhecidos que viveram, que tiveram essa experiência em lugares menores e que não eram tão discriminados quanto foram na cidade, mas é de fato uma proposta que a gente tem que pensar e fazer mais sobre ela, que é esse diálogo com a população do campo, né? A gente tem visto população indígena, né? Tem movimentos LGBTs indígenas também que estão fora da cidade, mas nós temos realmente uma deficiência nesse sentido de compartilhar e de entender melhor mesmo a experiência e a luta de quem está no interior, de quem não está nas cidades. Nessa linha do que o Rafael coloca, né? Eu sou paraibano, né, de Campina Grande, na Paraíba. É uma cidade até um pouco relativamente grande, né? Tem 300 e poucos mil habitantes. Mas a gente vive, de fato, uma realidade de interior de um estado nordestino, né? Dessa perspectiva de como a gente pode, de fato, experienciar a nossa liberdade das nossas diversidades, né? Eu sou um homem gay, me identifico como homem gay desde a minha puberdade. Já foi quando despertou em mim, enfim, meus desejos, minhas necessidades. E daí, eu talvez por uma construção familiar, minha mãe com uma característica muito de apoiar, mesmo sem saber o que, mas o nosso direito de ser quem a gente era, eu nunca tive isso como, de fato, dificuldade e tive um grande privilégio de poder, só depois que eu expus a meu pai, Clayton, a minha experiência, ele ficou muito chateado e foi depois de um tempo.
que eu já tinha essa certeza e que minha mãe já sabia, meus irmãos sabiam. E aí, nesse sentido, tu colocou assim, né? O que é que a gente pode compartilhar? Eu posso falar para ti de maneira muito tranquila. Hoje eu tenho 33 anos, sou advogado, atuo aqui em Curitiba, sou assessor na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E eu tive muitas dúvidas no passado, Cleiton. Mas pode ter certeza que tudo vai melhorar, né, Ananda? Tudo vai melhorar. E é nesse sentido que a gente afirma com muita tranquilidade que os desafios estão aí para a gente superar. Hoje a gente tem esse direito, minimamente, de podermos, pelo menos em alguns espaços da cidade, andar de mãos dadas, beijar na boca, né, que é uma coisa boa, se expressar com afeto no dia a dia, mas que há 15 anos atrás isso não existia. Na minha própria cidade, Campina Grande, hoje, nas festas da cidade, quando eu vou lá, as pessoas se beijam, casais lésbicas, casais gays, mulheres trans, com homens cis, e isso acontece de maneira muito comum hoje na minha cidade. E agora, 15 anos atrás, isso não existia, né? Isso não acontecia. É um tempo, é um construído, tendo essa certeza que tudo vai melhorar, e fazendo certo, porque o errado às vezes não dá para correr atrás. Eu acho que a gente consegue de fato ter a certeza de que a gente vai conseguir atingir nosso direito à felicidade, Cleiton. Confia nisso. Perfeito, só melhora. Tem uma outra pergunta ali, que eu acho que o Rafael podia dar uma mãozinha pra gente, que é do Bernardo. Ele perguntou, primeiramente ele falou parabéns pela apresentação, muito informativa e construtiva. Nesse processo de mudança de linha de pensamento, principalmente para as novas gerações, vocês têm algumas dicas de como trabalhar desde o início a ideia da diversidade de gêneros com crianças e pré-adolescentes? O que vocês têm a falar sobre isso? Bom, Isso é um desafio. então Ananda, quer falar? Não, pode falar, eu vou compartilhar depois. Tá. Não, esse tem sido, na verdade, algo que a gente está trabalhando desde 2015, né? Ananda e Marcel bem sabem aí, quando a gente estava os três, estamos os três na UAB ainda, né? Mas naquela época nós trabalhávamos mais especificamente com a ideia de escola sem partido. Porque só para que as pessoas entendam, eu fui presidente da comissão e hoje a Nanda é a atual presidente da Comissão de Diversidade da OAB Paraná. Mas na época um dos nossos grandes assuntos era justamente a educação, né? E aí toca nessa pergunta do Bernardo, né, de como trabalhar temáticas de gênero e diversidade com crianças e adolescentes. Esse é um assunto que a ideia de ideologia de gênero deturpou totalmente, né? Então, muitos professores, inclusive, que tinham já como costume, algumas pessoas que estudaram há mais tempo, né, que não estão estudando agora, tiveram acesso a mais informação na escola sobre sexualidade do que as adolescentes e estudantes têm hoje, por conta dessa autocensura que acabou sendo propagada, né? Os próprios professores já não queriam mais falar sobre isso porque tinham medo, né, de serem processados, perseguidos pelos pais. Então essa pergunta ela é muito importante em geral essas questões, né, como a gente vem aprendendo, elas surgem espontaneamente, né? Você não precisa falar de um assunto que não tem interesse, que não está ali no plano da vida das pessoas, né? Então, na escola, por exemplo, aí eu acho que eu consigo desenvolver um pouco melhor, as perguntas que surgem, né? As experiências pessoais, as brigas que são feitas, né? A necessidade de separação de meninos e meninas por sexo, muitas vezes, ou no esporte, né? Por que isso é ainda tão forte, né? Meninos têm que gostar de determinado esporte, meninas têm que gostar de outro, né? Ou então mesmo nas profissões, né? Por que existem profissões tão masculinizadas, né, e profissões tão femininizadas, normalmente as profissões ligadas ao cuidado, inclusive, né, isso já aí vinculado um pouco ao próprio machismo que estrutura a nossa sociedade, né, de colocar a mulher e as adolescentes como aquelas que têm como destino o cuidado de outras pessoas,
né? Então, um ponto de partida, Bernardo, seria trabalhar com as próprias experiências que surgem espontaneamente em sala de aula ou, né, em outros espaços, aí se não for a escola. Mas existe várias experiências interessantes sobre isso. Nós até, junto com a comissão, lançamos um livro chamado Educação e Interseccionalidades, que busca compilar um pouco dessas experiências. Ele é um pouco, talvez, acadêmico demais, né? Porque ele foi feito dentro da Universidade Federal do Paraná, no núcleo de estudos afro-brasileiros, mas eu acho que é possível ali captar várias coisas sobre experiências que foram catalogadas, né, de tratar a diversidade tanto com adolescentes e crianças, quanto com os pais dessas pessoas, né, os pais dos estudantes, era mais ligado à escola. E esse livro também, ele trabalha outros marcadores de desigualdade, que é a questão de raça, né, de classe, né, de estar livre ou solto, né, porque também tem um artigo que fala sobre a vida no cárcere, e também sobre o protagonismo político de crianças e adolescentes, um artigo super lindo, que é de amigos nossos até, chama Brilhar e Resistir, é sobre a ocupação da Assembleia de São Paulo, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então fica a dica, ele está no Google Livros também, gratuito e aberto, chama Educação e Interseccionalidades. Nanda que queria falar, desculpa, acho que eu li muito. Eu só vou fazer um comentário bem breve, assim. Como o Rafael falou, eu acho que não tem uma receita de bolo para isso, porque cada criança é uma criança e as situações da vida acontecem, né? As dúvidas vão surgindo, a sexualidade das pessoas vai aflorando com o tempo, mas eu acho que um cuidado que todo pai e mãe deveria ter, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, e eu sempre me indigno muito às vezes com algumas coisas que eu vejo, eu falo, não fala assim para criança, tipo, que são de menina, roupas ou cores que você tem que usar ou que você deve usar, evitar esse marcador, né, de você tem que ser assim, você tem que ser assado, já é uma boa forma de você praticar a diversidade. Isso sem falar em sexualidade. Isso falando das diversidades da pessoa mesmo, porque você pode ser um homem hétero e se vestir muito bem, fazer bem a barba e ser extremamente vaidoso. Você pode ser uma mulher hétero e gostar de vestir roupa masculina também. Então, essas performatividades, né, a forma como a gente lida com a nossa vida e os nossos gostos, também são moldadas desde criança. Então, quanto mais liberdade as crianças tiverem para conseguir expressarem as suas personalidades de fato, assim, melhor. E isso vai se refletir, né, no ambiente escolar, isso se reflete na família, se reflete em todos os âmbitos, né? Então, acho muito importante não tolher as crianças, né? Porque uma coisa são as normas sociais que a gente tem para conviver em sociedade, outra coisa são padrões que você tem que necessariamente cumprir para se encaixar em certo padrão ou outro padrão, né? Eu acho que essa é a melhor questão, assim. E eu só queria dar um oi para a Luana Tamires, que falou que é natural do Acre. A minha família materna também é natural do Acre. Eu nasci aqui, mas tenho parentes lá. E sei bem, viu? Sei bem a cultura machista, sei que o que você sofreu, porque isso também, de certa forma, perpassou aí a minha existência. E ela, só para quem não está acompanhando ali a parte de perguntas e respostas, ela fala assim: cresci num âmbito totalmente machista, além da minha casa, também como escolas e empresas, realmente não via e não encontrava representatividade. Hoje percebo que há um número maior de pessoas LGBTs, né? E de fato, eu acho que a visibilidade é o primeiro caminho para que a gente saia, né, desse limbo de sei lá, meio Globo Repórter da vida, né? Pessoas LGBTs, o que fazem, o que comem, onde andam, etc. Nós somos pessoas e a sociedade só vai nos enxergar enquanto pessoas de fato quando elas nos enxergar, né? Então a visibilidade é o primeiro passo para que a gente vença o preconceito. E nessa perspectiva... Não, desculpa, não, eu ia só continuar que ele falou ali que o Leonan, ele tá
tá no Zoom da Luana, disse que não conseguiu mudar, mas ele continuou ali. Falou que em relação às pessoas trans, teve a oportunidade de fazer o TCC sobre o âmbito profissional delas e para elas, né? Gostaria de saber se em Curitiba, no âmbito corporativo, há uma representatividade trans. Eu acho que isso linka também com uma outra pergunta aqui, que falou que a gente está falando bastante, deixa eu ver aqui, sobre leis no âmbito político e mas em empresas, qual regras e garantias a gente tem, se a gente ainda tem que ir atrás disso? Eu queria só, Nicole, Mas, falar um pouco sobre a questão anterior, que foi o que o Rafael e a Ananda já apontou, mas eu compreendo de fato que debate com criança e adolescente sobre diversidade tem dois espaços que tem que ocorrer, na família ou na escola. Nenhum dos dois pode se furtar de tratar. Se a família não faz, tem que ser a escola. E esse é o grande ponto aí colocado na sociedade, né? Se a escola pode ou não tratar desse assunto. Bom, eu acho que é da natureza humana, e tudo que é da natureza humana, seja no aspecto biológico, seja no aspecto científico, enfim, é tratado na escola. O que eu acho que a gente precisa quebrar, de fato, é um mito, né? Eu sempre gosto de brincar que a gente não estuda equação de segundo grau na alfabetização, ele vai estudar no terceiro ano. De igual maneira, o debate sobre a diversidade sexual e de gênero, ela tem que ocorrer na escola. E, obviamente, escolhendo os temas adequados para a caridade. E não sou eu que vou falar, são os pedagogos e pedagogas. E esse pessoal tem muito material já sobre isso, que autoriza, que fala, que explica essa qualificada oportunidade de abordar esses assuntos nas salas de aula. E não pode ser furtado de tratar desse assunto de fato. Na sua última pergunta, Nicole, que destacou aqui a pergunta das perguntas aqui do lado, a Ananda tem mais experiência no âmbito corporativo, mas eu queria só fazer um destaque no que diz respeito a essa questão que se há algum tipo de direito no âmbito corporativo. Bom, basicamente, a gente pode dizer que é o direito da não discriminação, que é um direito constitucional, né, que o ambiente profissional não é só muitos ambientes corporativos, pelo que eu ouço relatos, não tem problema só no ambiente da diversidade, mas outros vários tipos de violação, né, assédio sexual, enfim, outros vários problemas, e todos vão no mesmo caminho, que é o da não discriminação, o direito à igualdade. A gente tem legislação trabalhista para isso, que coíbe, e um espaço muito interessante que pode ser provocado dentro de ambientes corporativos, que eu sei que muitas empresas já têm, são os grupos de diversidade, né? A Pipefy tem, acho que o Ebanks também tem, eu não sei as demais empresas, que são espaços que podem, naquela perspectiva que a gente falava da efetivação da criminalização da LGBTfobia, além de já existir o direito à não discriminação, mas que esses grupos possam fomentar no ambiente corporativo, de fato, a executibilidade, enfim, a execução da não discriminação, e através de canais de denúncias e apuração de violações nesse ambiente corporativo. Deixa eu só aproveitar o link que você falou dos grupos de diversidade nesse painel, nessa programação que a gente está fazendo agora para esse mês de junho. Nós vamos fazer também na quinta-feira do dia 25 de junho. A gente vai falar também sobre grupos de diversidade, cases dentro de empresas. Então, para quem vi que tem bastante perguntas sobre isso, quem tiver interesse de como você puxar isso dentro da sua empresa, o que você pode fazer, você acha que no teu chefe não dá bola para isso, ou até pessoas de líderes que tenham interesse de criar não precisa nem ser líder, né? Você não precisa ser, você pode puxar simplesmente um grupo de diversidade dentro da sua empresa. A gente vai estar falando sobre isso no dia 25, e eu acho que é muito legal para trazer a diversidade para dentro da empresa mesmo. Então, nesse sentido, eu estava já vendo as perguntinhas, eu queria, já estava lá, vou ver se a Nico vai puxar essa, porque tem muitas dúvidas, né? A gente tem falado sobre diversidade no meio corporativo já há algum tempo, a gente tem aí o Reinaldo Bugarelli, que já vem travando essa questão com o Fórum de Empresas LGBTs há mais de 10 anos, tem vários eventos, né, em São Paulo que acontecem, inclusive essa semana está acontecendo a Feira Diversa, da Mais Diversidade, que linka jovens LGBTs com companhias, e no sentido do ambiente corporativo em si, a gente tem a legislação, né, brasileira, legislação trabalhista, legislação constitucional, que cabe a todos os ambientes sociais, mas também temos as políticas internas das companhias, né? Então,
E um movimento muito bonito e que acontece, geralmente, não existe um caminho das pedras, mas geralmente é isso que acontece, né? É uma mobilização entre os funcionários para a criação de um grupo de afinidades, como a Nico falou. Enfim, a maioria das companhias agora estão criando ou já criaram os seus grupos de diversidade, onde esses debates acontecem, né, entre os funcionários e para também garantir um ambiente corporativo mais igualitário, mais saudável, mais sadio, né, onde as pessoas possam ser realmente quem elas queiram, vestir a roupa que quiserem, porque, né, a partir disso, né, falar do seu final de semana, da sua companheira, do seu companheiro, enfim, a partir disso a produtividade ela aumenta, né, o business case da diversidade é um business case muito fechado e já comprovado por várias pesquisas. E a partir disso, as companhias também acabam adequando as suas políticas internas à vivência dos seus próprios funcionários, ou seja, a extensão aí de um plano de saúde, por exemplo, para o tratamento de hormonização de uma pessoa trans, obviamente, o cumprimento da lei no nome social, no registro, porque isso é uma lei que se deve cumprir, a extensão, né, de dependentes, né, para casais homoafetivos, a extensão dos benefícios todos, né, para dependentes, no caso, e a possibilidade das pessoas realmente falarem, né, sobre a vida delas, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho, então é muito importante que você possa compartilhar que você passou o final de semana, sei lá, numa viagem com a sua namorada, ou então foi numa festa LGBT e dançou pra caramba. Então, isso faz parte da vivência do trabalho, né? E eu acredito que, enfim, as companhias, elas são, para mim, atualmente, o ponto primordial de mudança. Porque, assim como a sociedade civil dá suporte para a população LGBT, as companhias dão suporte à população LGBT empregando-as, né? A gente precisa quebrar esse tabu. E daí, quando alguém pergunta se tem representatividade trans, por exemplo, nas companhias aqui presentes, eu sei da Melissa, que está trabalhando na Ibanks e está batendo um bolão lá, mas isso ainda é uma dificuldade, porque a maioria das pessoas trans não conseguem, né, terminar aí, o seu ensino médio, graduação, é muito difícil, porque muitas delas são expulsas da escola, de fato, por conta do preconceito, são expulsas de casa. Então, você tem uma evasão escolar, você tem uma dificuldade de terminar os estudos e uma dificuldade de qualificação, por conseguinte, né? Então, as companhias precisam se adequar a fazer essa inclusão e entender que essas pessoas têm tanto potencial quanto qualquer outras, né? E que a partir do momento que você abre uma porta, elas conseguem aí galgar a sua progressão de carreira. Da mesma forma, mulheres lésbicas que estão ascendendo à liderança, e eu gostaria até para as pessoas que não conhecem, mas possam vir a conhecer, falar do grupo de aliados, né? Um grupo do qual todas essas companhias que estão presentes aqui fazem parte, inclusive, que é um grupo que nasce aí em Curitiba no ano de 2019, com representantes de empresas curitibanas, paranaenses, que se encontram, né, periodicamente, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Agora, com a pandemia, a gente está tentando manter algumas reuniões para debater estratégias também, de como a gente consegue levar isso para o mercado de trabalho, como é que a gente consegue engajar mais liderança, como é que a gente engaja mais aliados. Eu acho que esse evento mesmo é resultado também dessa movimentação que começou lá atrás, e trouxe essas lideranças internas das empresas, né? Como a Nicole, como o João no Ebanks, como o Mauri também na Pipefy. Enfim, tem várias empresas que fazem essa movimentação dentro de Curitiba, e falar sobre isso é importante, porque dá suporte aos seus próprios colaboradores, né? Desculpa se eu me estendi, gente. Não, perfeito. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? A gente já estourou o nosso tempo, infelizmente. Tem várias outras perguntas, mas a gente já passou. Então, se alguém quiser falar mais alguma coisa, claro, à vontade. Não, se eu puder, só porque tem uma pergunta aqui que está me intrigando, porque Sim. realmente é uma coisa
delicada da Amanda Macedônio, ela fala de como uma empresa pode trabalhar a LGBTfobia quando essa LGBTfobia não está dentro do seu controle, né? Que é quando ele não vem de funcionários, das chefias, né? Quando ele vem dos próprios clientes, né? Eu imagino que para a empresa pensar isso é difícil porque ela quer o cliente, mas ela também, né, quer que o seu funcionário seja respeitado. E a gente vê muitas vezes que as empresas preferem, quando contratam, né, quando contratam pessoas LGBT assumidas, né, e que notoriamente as pessoas vão perceber que elas são gays, lésbicas ou trans, acabam colocando em cargos que não aparecem muito, né, ou de helpdesk, ou de telemarketing, ou mesmo, né, de estoque, coisas fora do contato com o público, né? Eu penso, Amanda, que essas questões têm que ser tratadas com cada um dos casos, né? Primeiro, os próprios funcionários têm que estar treinados, a empresa tem que ter no seu manual interno, não sei qual é a palavra utilizada aí, atualmente, mas o manual de procedimentos, que é o que a gente usa no escritório, por exemplo, há uns protocolos de como lidar com essas situações, né? Numa situação extrema, quando ultrapassou a legalidade, né? Em geral já vai ultrapassar a legalidade qualquer ofensa, né? Qualquer discriminação, mas inclusive de envolver aí um boletim de ocorrência, né? Infelizmente, quando chega numa situação limite, vai ter que decidir entre quem está certo e quem está errado nessa disputa. Mas, sobretudo, pensar em comunicar aos seus clientes uma postura de preservação da diversidade, né, de respeito a todas e todos, né, seja na sua sexualidade, na sua orientação sexual, ou também nas questões raciais. Eu acho que isso tem que estar primeiro consolidado dentro da empresa para que ela possa tratar cada caso como ele deve ser respondido, né? Alguns uma resposta protocolar. A Ananda acompanhou na época na OAB, quando a gente tinha muitos e-mails de advogados que não concordavam com os nossos eventos, né? Diziam que a gente tinha que fazer algo, tinha que pensar num público que não é LGBT, que tinha coisas muito mais importantes para falar, né? Então a gente sempre respondia a cada um desses e-mails com muito cuidado, desconstruindo aquela fala, né? E tentando até oferecer as opções que a pessoa está fazendo. Isso que você está dizendo que não tem, né? Já tem um curso sobre tal assunto e tal. Então gasta muito tempo, mas também você engaja o seu pessoal e num ambiente de respeito todo mundo acho que produz e se sente muito mais seguro. Perfeito. Alguém mais quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Vai ter uma saudação final só, não? Não, que aí nesse caso, se é o último direito de fala, queria só de fato agradecer, Nicole, a todo mundo que está aqui com a gente ainda, né? Me parece que temos ainda um bom público, quase 80 pessoas. Tem bastante gente ainda. Exato, bacana demais. Queria só dizer que aqui nesse espaço, estou falando em nome do Grupo Dignidade da Aliança Nacional LGBTI, são duas entidades no qual o Rafael e a Ananda conhecem bem. Somos um espaço que a gente tenta garantir o atendimento da população LGBTI e temos algumas dificuldades por falta de pessoal, falta de recursos, enfim, várias questões aí envolvidas. E vi que teve aqui nas questões, né, o José comentou sobre capacitação no universo tech. José, nos interessa, tá? Se tiver, inclusive, em parceria, de repente, com as demais entidades, inclusive chamar o Transgrupo Marcela Prado, enfim, todo mundo junto para a gente buscar uma capacitação nesse universo, abrir, a gente tem sede, tem espaço, a gente pode ceder nosso espaço para poder garantir tudo isso. Mas aí, para encerrar mesmo, só dizer, mas de fato agradecer a todo mundo, ao convite, Nicole, muito obrigado, muito, muito, muito grato mesmo. E encerrando, eu tinha comentado com a Nicole que o nome do painel é História do Movimento LGBT, né, algo nesse sentido. Eu pensei em separar algum material
de dar como sugestão de leitura para vocês poderem acompanhar e, enfim, aprofundarem naquilo que eu falava lá atrás, no início desse webinar, que era da importância de a gente poder olhar para trás, entender toda essa luta. Eu vou, Nicole, mandar para ti Me e vou passa, colocar eu consigo encaminhar para todo mundo que se bacana. inscreveu no nosso painel. Todo mundo Vou recebe. colocar aqui também já no chat, mas eu mando para ti também. Basicamente são 5 sugestões de literatura que vocês podem ler, enfim, em 2, inclusive, tem links de acesso online, e aí fica à disposição para vocês, tá bom? Boa noite, obrigado pelo convite. Obrigada a vocês, E bom mês aí de Vocês são diversidades. maravilhosos, maravilhosa, e estou muito feliz que vocês tenham aceito esse convite, participado com a gente. Muito, muito obrigada mesmo. E obrigada a todo mundo que veio e que está aqui ainda. A gente tem bastante gente, é muito importante. Obrigada, Nicole. Obrigada aos colegas, né? Fazia um tempo que eu não vi o Marcel e o Rafa. Saudade, né, minha filha, de fazer uma conversinha nessa quarentena. Mas é isso, pessoal. Obrigada por tudo. Se puderem, fiquem em casa e vamos se cuidar aí. Saúde em primeiro lugar. Saúde, gente. Obrigada. Beijos.